Atos dos Apóstolos, pensar na igreja, uma igreja que se aproxima da igreja primitiva. A gente tem tantas ideias de igreja, mas essa igreja que o nosso presidente pastoreia com a sua esposa, e que eu coloco junto todas as nossas igrejas do estado e do sudoeste, uma igreja que se aproxima da igreja primitiva, porque os anos que passam desde que começou a igreja, e a nossa Assembleia de Deus do Brasil, mais de 100 anos, ela continua crescendo, olhando para as igrejas tradicionais, que diminuiu a frequência, a nossa Assembleia de Deus continua crescendo e se multiplicando. Onde está o segredo dessa igreja? E a gente pode pensar de cor no livro de Atos dos Apóstolos e ver o desenho que a igreja vem fazendo, a história que escreveu e a história que a nossa igreja vem escrevendo. Já ali no princípio, quando Jesus é assunto aos céus, um pouquinho antes, vem as promessas. Depois Jesus é assunto aos céus e logo que Jesus some nas nuvens, os discípulos, eles vão para o cenáculo, vão todos para a oração. Foi citado várias vezes aqui a oração. E diz o último versículo, capítulo 1 de Atos, que é exatamente no local onde eles moravam no cenáculo. Foram todos para o cenáculo para a oração. Já no capítulo 2 de Atos, você encontra eles todos orando e assentados no cenáculo, provavelmente tinham cansado de orar, mas estavam sentados ali, estavam buscando a Deus, e de repente unidos também, no versículo 1, unidos, e de repente vem o derramamento do Espírito Santo, o maior derramamento do Espírito Santo de toda a história da igreja, já registrado, está em Atos no capítulo 2, lá no princípio. Depois que há esse maior derramamento, que é o que nós estamos buscando, através da oração, através dos temas, vem em seguida a pregação do apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro começa a pregar, citando o livro de Joel, dizendo que aquilo não é loucura. Depois cita o rei Davi, cita outros profetas, cita a morte de Jesus, cita a ressurreição, aplica o assunto da salvação no capítulo 2 e em seguida, já no versículo 47, 42 por ali, já as pessoas se levantam depois de ouvir aquela palavra e dizem a Pedro: que faremos, varões e irmãos? O resultado da pregação de Pedro levou as pessoas a se entregarem. A maior conversão também registrada em toda a história sagrada, em toda a história da Bíblia, é no capítulo 2 de Atos, que é a pregação do apóstolo São Pedro. E o Pedro aplica a doutrina, o ensinamento, e as pessoas se dobram todos num quebrantamento. Ali foi aberto o maior seminário de toda a história, a maior escola de discipulado de toda a história, que essa gente se converteram e eles queriam aprender. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor. Esta multidão de gente, de 3.000 almas que aceitou a Jesus, vieram sedento para o discipulado, vieram sedentos para aprender a palavra de Deus. E essa história continua. Daí entra no capítulo 4 do livro de Atos, quando começam a prender os apóstolos, e eles vão para a oração, e eles oram de tal forma que o local se movimenta, chacoalha o lugar. Eles atropelam os apóstolos, tiram do local, mandam embora, mandam ficar quietos, eles não param de pregar, e ali eles oram e o lugar balança, chacoalha, pelo poder de Deus. Mas também já entra no capítulo 5, quando Deus corrige o Ananias e Safira, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Deus vem corrigindo por causa da contribuição, mas isso não era uma coisa nova, porque lá Abel e Caim também, por causa de contribuição, também houve uma morte lá. Então, é corrigido Ananias e Safira, e o pessoal vai para a oração, e a igreja vai se multiplicando. No capítulo 4, ainda antes de terminar, já se convertem mais 5.000 almas, porque todos estavam evangelizando e falando de Deus e pregando. Depois, quando sai do capítulo 5, vai para o capítulo 6. As obras sociais entram em cena, porque as viúvas dos gregos não estavam bem cuidadas e tal, e houve uma murmuração,
e os apóstolos separam alguns diáconos, pelo menos uns 7 diáconos, para atender essas viúvas, para darem comer para elas, para cuidar dessas viúvas. E esses homens, dentre eles, 2 se destacam, que foi o Estevão e que foi o Filipe. E o Estevão já começa a pregar a palavra e vai pregando, e no capítulo 6, já no final, começa a perseguição sobre Estevão. É o desenho da igreja, é o desenvolvimento da igreja. É a igreja que mais se assemelha a esta igreja a que nós servimos a Deus hoje. E logo, quando o Estevão vai pregando, se revoltam contra ele, nos últimos versículos, capítulo 6, o rosto dele é como o rosto de um anjo. No capítulo 7, este homem começa a pregar. E se você ler a pregação de Estevão, no capítulo 7 de Atos, você vai ver ele pregando com tanta autoridade, com tanta graça, e chega um ponto que eles se levantam contra ele. Apedrejam Estevão e matam Estevão no capítulo 7. Estevão está morto, Paulo está junto, cooperando, segurando os aventais, as roupas dos que estavam jogando pedra. Daí morre Estevão, sobra um dos diáconos, os outros 5 não sabem onde estavam nesse momento, e ele começa a pregar em Samaria, e vai pregando, e a sua roupa cura os enfermos, a sombra cura os enfermos, trazem paralíticos, trazem endemoniados, trazem ressecado, trazem coxo, ele vai curando essa gente e vai operando milagres. Aí chega já no capítulo 9, daí Deus vai tratar com o apóstolo São Paulo, Saulo de Tarso, salvando Saulo, quebrantando o seu coração, para ele começar a evangelização, começar o trabalho, e o Saulo se converte, começa a ousadamente falar, é preso, é solto pelo muro dentro de um cesto, de um balaio, e daí chega o capítulo 10. Deus está lá na casa de Cornélio, fala com Cornélio, toca no coração de Cornélio, o anjo aparece para Cornélio, ele vai em busca de Pedro, manda alguém buscar Pedro, para vir trazer a palavra. Quando Pedro está indo, os homens estão indo, Deus fala com Pedro, Pedro vai orar no terraço, Deus fala, estão vindo uns homens aí para te buscar, segue eles. E ele desce, vai com eles e chega lá em Cornélio. E quando ele chega em Cornélio, começa a falar com Cornélio, conversar com Cornélio, automaticamente cai o Espírito Santo sobre eles e todos são batizados no Espírito Santo. E eles, eu estou vendo que Deus não faz acepção de pessoas, ele batiza os gentios também. E já houve uma murmuração em Jerusalém, e no capítulo 11, Pedro já vai lá para Jerusalém. Vai falar do testemunho que batizou Cornélio, que fez uma parte da obra ali, e já deixa o testemunho de Cornélio lá, e convence aquele povo lá, e termina o capítulo 11. Capítulo 12, daí Herodes é morto porque ele murmura, porque ele se exalta, Pedro é preso e é solto pela oração da igreja, e já chega o capítulo 13, e ali a igreja vai para a oração, porque tem uma obra missionária para ser feita, e o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado, e Deus toma aqueles homens, a presença do Espírito Santo é muito real, e Pedro já faz Paulo já faz a primeira viagem missionária, que ele tinha trazido Barnabé para ir com eles. Chega o capítulo 14, grandes milagres, salvação de Enéas e cura da paralisia. E daí vão para Jerusalém no capítulo 15 para fazer uma assembleia em Jerusalém. Eu paro aqui de citar os capítulos de Atos para nós fazer uma oração, mas deixar dito que no capítulo 14 também foi salvo o Sérgio Paulo. E daí ali está o meu nome em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Então, querido, essa fotografia da igreja, esse desenho da igreja, esse funcionamento da igreja é o que nós queremos. Uma igreja que ora. Vocês vejam que a igreja vivia em constante oração. Orou depois que Jesus foi assunto aos céus, orou para receber o batismo do Espírito Santo, orou para a salvação das almas, orou para vencer as prisões, para vencer as cadeias, vencer as perseguições. Orou, sempre orando, orou para fazer a obra missionária. A igreja, então, sempre foi envolvida na oração. E este ano nós estamos trabalhando o tema oração, a chave, a força que move a igreja.
Oração, a força que move a igreja. E esse tema está explícito no livro de Atos dos Apóstolos. Mas é uma igreja também que ensina bastante. Os apóstolos ensinavam, tinha muitos ensinadores, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles conheciam todos os pregadores, todos os ensinadores, mas eles sabiam quem tinha a palavra de direção, quem tinha a palavra que eles deviam seguir. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão entre eles. Os velhos interagiam com os jovens, eles trocavam opinião, porque eles estavam sempre juntos. Então era uma igreja de oração, era uma igreja de grandes ensinamentos, que vivia envolvido com o ensinamento, aprendendo a sã doutrina, a palavra de Deus, mas uma igreja também de comunhão, uma igreja que está junto, as reuniões coletivas, tudo aquilo que podiam fazer, eles faziam juntos. Mas a igreja das obras sociais, a igreja que distribuía pão, a igreja que distribuía as suas fazendas, vendiam, repartiam, doavam. No meio de tudo isso tinha a Lídia, que ajudava, tinha Dórcas, que ajudava a fazer as coisas, tinha os diáconos que ajudavam, os apóstolos ajudavam, todo mundo ajudava, até com se desfazendo de bens para ajudar. A fotografia de uma igreja que faz obra social, a fotografia de uma igreja que ora, a fotografia de uma igreja que ensina a palavra, mas também era uma igreja falha. Ela tinha as suas falhas. A igreja tinha divergência doutrinária. Eles discutiram muito sobre a questão ali da circuncisão. Tiveram que ir para Jerusalém para fazer uma assembleia, para fazer uma convenção, para decidir o assunto doutrinário da igreja. Mas eles sabiam discutir em tese, eles sabiam arrumar as coisas, e os problemas da igreja não eram insolucionáveis, porque foram a Jerusalém resolver os problemas. Então a igreja também tinha problema. Tinha gente que mentia, como Ananias e Safira. Paulo falou que tinham também falsos irmãos. A igreja tinha os seus problemas, mas era uma igreja dinâmica, uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja cheia do Espírito Santo, porque essa igreja tinha um desenho antes da fundação do mundo. Jesus projetou essa igreja e ela implantou essa igreja, e a ideia de Jesus é que ela funcionasse assim: igreja que ora, igreja que jejua, igreja que fala em línguas estranhas, igreja que evangeliza, igreja que faz missões. E é essa igreja que nós estamos servindo a Deus hoje, que é a continuidade da igreja primitiva, onde Deus tem levantado nossos pastores, nosso presidente, para presidir a nossa convenção, e tem levantado todo esse grupo de pastores, nós todos, para estarmos juntos, trabalhando nesse mesmo propósito. Pode ter alguma divergência, mas não é uma divergência insolucionável, porque sempre quando tem qualquer dificuldade, os pastores conversam e se entendem, e a igreja do Senhor segue em frente, se multiplicando. É 3.000, é 5.000, são milhares de pessoas. Continuemos servindo a Deus, adorando a Deus e louvando o nome do Senhor. E eu deixo essa palavra aqui